Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso curso de Quântica e nessa aula começamos o nosso capítulo 6, que é uma introdução, bem assim, comecinho mesmo, só para dar um gostinho de teoria quântica relativística. Tá? O Sakurai que a gente está usando até agora, ele não tem essa parte. Essa parte está no outro volume de Sakurai, no Advanced Quantum Mechanics. Mas eu acho que essa parte que a gente vai fazer, acho que está mais interessante nesses dois materiais aqui, no curso do Dyson, de Advanced Quantum Mechanics, está logo no capítulo 1, e o bom é que tem acesso online, né? E o capítulo 34 do Jim Branson, do curso de Quantum Physics. Os dois têm acesso na internet, eu já coloquei o link para vocês lá no SIGA, né? Então vamos lá. Aqui, obviamente, eu vou seguir um pouquinho da sequência do Dyson, mas como lá ele faz um bocado de outras coisas a mais que não está dentro do escopo do nosso curso, então vou pegar bem a parte inicial mesmo, né? Então vamos lá. Então, para a gente entender o problema que a gente quer tratar, vamos relembrar algumas coisas lá do início da teoria quântica não relativística, que foi o que a gente viu até agora. Ela foi toda construída baseada no quê? Na energia relativística, que produz um hamiltoniano, né? Que vem lá da mecânica clássica, que é o P2 sobre 2m mais o potencial, a energia cinética mais o potencial, né? E o que basicamente Schrödinger fez foi considerar que esses objetos, as grandezas físicas são observáveis, né? Converteu isso num operador, então as grandezas físicas agora são operadores. Esses operadores têm relações dadas aqui embaixo, e com isso a gente obtém a equação de Schrödinger, né? Então, a equação de Schrödinger ela tem uma propriedade que ela descreve objetos não relativísticos, que ela se baseia num hamiltoniano não relativístico. Uma consequência muito importante que a gente não falou rapidamente nesse curso, mas é tratado em um pouco mais de detalhe no curso de quântica da graduação, que é o que a gente chama de equação da continuidade, né? A equação de Schrödinger, ela produz uma equação de continuidade que é bastante interessante a interpretação, né? Essa equação de continuidade, se a gente apagasse essa linha de baixo aqui, a gente poderia usar isso aqui, por exemplo, para conservação da carga elétrica, né? A derivada, a variação temporal da densidade de cargas, mais o divergente da corrente numa determinada área, num determinado volume, é igual a zero. O que indica que a variação de carga dentro de um determinado volume é o quanto eu tenho de fluxo de corrente de carga entrando e saindo no sistema, e a gente poderia isso aí, essa é uma lei também usada na conservação de massa e assim por diante. No caso da mecânica quântica, isso tem uma interpretação interessante, que é o ρ, a gente sabe que é módulo de π quadrado, que é a densidade, né, de probabilidade, e o J, então, seria uma corrente de densidade de probabilidade, e a interpretação dessa expressão na mecânica quântica é conservação da densidade de probabilidade de encontrar partículas. Por exemplo, se esse psi for representado uma determinada partícula, né, seria a lei da conservação da densidade de probabilidade de encontrar partícula, né, probabilidade de encontrar partícula num determinado volume e assim por diante, né? Então, essa é uma consequência importante que vem da equação de Schrödinger e é utilizado na interpretação probabilística da função de onda e com base em tudo o que foi feito depois disso dentro da teoria quântica não relativística. Muito bem. Vamos pegar o exemplo da partícula livre. Então, a primeira tentativa de generalizar a equação de Schrödinger foi pegar
o caso de uma partícula livre. Uma partícula livre relativística, a relação energia e momento é essa aqui. E² é igual a C2P2 mais M2C4. É isso? A gente viu lá nos cursos de mecânica da graduação. E, então, o lógico seria, vamos fazer a mesma associação, transformar isso aqui em operadores. Então, o E vai ser trocado por IH ddt, o P por menos IH, o operador gradiente, né? De forma que se a gente faz essa correspondência e substitui na equação, a gente obtém uma equação que seria relativística dado... Opa, cadê meu laser? Que seria dado por essa expressão, rearrumando ela, a gente tem a equação aqui embaixo. E essa foi a primeira proposta para descrever uma partícula livre relativística, e é chamada da equação de Klein-Gordon, ou de Klein-Fock e Gordon. Foi proposto separadamente por Klein-Gordon e por Fock. Né? Beleza, joia. Essa equação ela teve um papel histórico importante porque ela motivou uma série de coisas que veio depois. Por exemplo, a equação de Klein-Gordon ela tem um problema difícil de ser interpretado se a gente levar em conta que ela é uma equação para descrever uma partícula livre relativística. Veja, a proposta inicial é qual é a energia livre, qual é a energia relativística de uma partícula livre. Foi esse. Então, isso aqui, se a gente está generalizando esse tratamento, o psi aqui representaria a função de onda de uma partícula livre relativística. É isso? Beleza. Muito bem, então, já que tem essa equação, vamos tentar escrever uma equação parecida com a equação de continuidade. Bom, isso aqui é um dos exercícios da lista para vocês. Se a gente tentar escrever uma equação do tipo equação da continuidade, usando o mesmo procedimento que a gente faz para a equação de Schrödinger, como é que a gente faz na equação de Schrödinger para determinar a equação da continuidade? Eu não comentei aqui, mas vamos voltar lá. Mas tá nos livros de quântica da graduação, né? Basicamente, a gente pega a equação de Schrödinger, o complexo conjugado, multiplica uma por psi, outra por psi estrela, soma uma com a outra, arruma os termos e eu obtenho ao final uma equação, identifico quem é quem e eu obtenho uma equação que vai aparecer derivada segunda da probabilidade do psi quadrado mais o divergente de alguma coisa. Esse alguma coisa é exatamente a densidade de corrente de probabilidade. Né? Então, se a gente usar o mesmo procedimento, pegar a equação de Klein-Gordon, pegar o complexo conjugado dela, multiplicar por psi, multiplicar essa por psi estrela, de baixo por psi, somar as duas e tentar identificar, a gente obtém que a densidade de probabilidade agora tem uma cara diferente. Ela é dada por isso aqui. É IH sobre 2mc², psi estrela d psi dt, menos psi d psi estrela dt. Muito bem. Bom, e aí tem o J também, mas não vem a caso o J. O importante é o ρ, porque lembra, o ρ é interpretado como a densidade de probabilidade. Né? Na interpretação de Schrödinger, é a probabilidade de encontrar a partícula num determinado elemento de volume, módulo de π². Módulo de π² d3r é a probabilidade de encontrar a partícula naquele elementozinho de volume do espaço. Agora, como a equação de Klein-Gordon é uma equação envolvendo segundas derivadas no tempo, que é diferente da equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger aqui é uma derivada primeira no tempo, relacionando com derivadas segundas na posição. Como ela é de derivada segunda no tempo, digo, tanto psi quanto d psi dt são arbitrários. Tá? Isso significa que a densidade de probabilidade, por exemplo, pode ser positiva, pode ser negativa, a depender de como a solução dessa equação ela varia, esse número aqui pode ser negativo. E aí o problema é como interpretar uma densidade de probabilidade que é negativa.
Veja, densidade e probabilidade é probabilidade de encontrar a partícula num determinado elemento de volume. Probabilidade negativa significa o quê? Bom, esse foi o primeiro problema que apareceu e uma das formas de contornar esse problema foi a proposta feita por Pauli e Weisskopf, que é considerar que a equação de Klein-Gordon descreve um sistema de cargas com densidade ρ vezes E. Então, multiplicarei isso aqui pela carga, né? Pela carga elementar, e isso indicaria, então, a densidade de probabilidade de encontrar carga num determinado elemento de volume. Mas aí traz uma outra inconsistência. Não é equação para uma partícula livre? Então, como é que eu tenho um sistema de cargas? Não é? Então, essa partícula ela tem carga positiva e depois negativa? Não, eu tenho que ter um sistema de cargas que varia a densidade de cargas no espaço. Num lugar é positivo, no outro é negativo. Então, esse foi um problema que ficou por um certo tempo. Mas o que a gente quer nesse capítulo é a descrição, uma descrição para a função de onda de uma partícula relativística. Então, a equação de Klein-Gordon, apesar de formalmente correta, ou seja, ela carrega a dependência da energia relativística de forma correta, porque ela foi construída a partir da energia relativística. Então, do ponto de vista energético, está tudo certinho, né? Então, a equação de Klein-Gordon ela não é adequada. Eu coloquei não serve aqui, não é adequada para os nossos propósitos, porque a gente não sabe interpretar o significado de uma densidade de probabilidade que pode ser positiva, negativa ou nula. Positiva ou nula, tudo bem, né? Densidade de probabilidade nula numa determinada região significa que a partícula não vai estar lá. Positiva, tudo bem, mas e negativa? Não é? Então, esse foi um problema que ficou por um certo tempo, até que apareceu um ilustre desconhecido chamado Dirac e resolveu o problema, então, da partícula livre relativística. Mas como esse tema aqui é bastante comprido, nós vamos deixar isso aí para a próxima aula, então. Essa aula é curtinha, só a parte introdutória. Então, até a próxima com a equação de Dirac, para ver qual foi a solução que ele deu, então, para contornar esse problema da interpretação. Valeu, pessoal, até a próxima.